Panela velha faz comida boa? Amado Batista conquista Miss Mato Grosso de apenas 22 anos. O cantor Amado Batista, um dos maiores ícones da música brasileira, está roubando a cena novamente, mas desta vez no amor. Aos 73 anos, ele engatou um romance com ninguém menos que Thalita Franciele Miranda de Souza, de apenas 22 anos, a atual Miss Mato Grosso Universe 2024. A diferença de 50 anos entre eles tem dado o que falar, mas amigos próximos garantem: é amor verdadeiro. Ah, bom, então assim sim. Thalita já virou presença fixa nos bastidores dos shows e até nas viagens do cantor. O casal foi flagrado recentemente de mãos dadas em um shopping de Goiânia, mostrando que não tem nada a esconder. Nas redes sociais, a jovem não esconde sua paixão. O romance começou em junho e o avião particular de Amado passou a ser visto frequentemente na pequena Campinápolis, no Mato Grosso, cidade natal de Thalita. Lá, o namoro virou o principal assunto da população. Tá aí, nosso grande amado gadista conseguiu conquistar mais uma novinha. Impressionante, senhores. Esse aí deve ter uma lábia. Pelo que a gente viu, a guerreira, que é Miss Mato Grosso, não conseguiu resistir aos encantos do gadista, mesmo ele sendo 50 anos mais velho que ela. Mas a gente viu durante o vídeo aí também essa inteligência artificial falando que os amigos próximos garantem que é amor verdadeiro, então não há motivos para preocupação. Eu acho que o gadista tem toda essa facilidade para conquistar mulheres mais jovens do que ele, porque ele deve ser bom de lábia, né? Claro que a questão dele ser milionário também contribui um pouco para as guerreiras não conseguirem resistir aos encantos dele. O gadista já se lascou também recentemente, ele inclusive tá tendo que pagar uma pensão no valor de 10 mil reais para a última interesseira que ele se relacionou. Tudo isso porque talvez também os amigos mais próximos, até naquela época, com a outra namorada dele, também garantiram que era amor verdadeiro. O gadista acreditou nisso, não se preocupou em fazer nenhum tipo de contrato de namoro no qual ele consegue se prevenir de tomar algum golpe financeiro e foi dentro. Só que nesse caso foi dentro do gadista, que tá tendo que pagar a pensão pra ex-namorada, apesar que eu acho que 10 mil reais pra ele não faz tanta diferença assim, mas pra muita gente ganhar esse valor aí sem precisar fazer nada é a mesma coisa que ganhar na loteria. Então a gente pode presumir que se relacionar com o amado gadista seria um investimento futuro. Mas em defesa da moça aí que tá se relacionando com ele, eu tenho que dizer também uma coisa aqui, rapazes. Quando você vai se relacionar com alguém, o que acontece não é que você passa a gostar daquela pessoa porque sim e acabou. Na verdade, o que a gente gosta é da sensação que estar com outra pessoa causa na gente. Então, com certeza, essa madame aí que tá se relacionando com um gadista nesse momento, a princípio, eu acho que a questão financeira pesa bastante. Com certeza, se o gadista fosse um assalariado, um aposentado aí que ganha um salário mínimo, ele não teria a menor chance. Mas como ele é rico e depois que a guerreira começa a se relacionar com ele, ela começa a se apaixonar pelo padrão de vida que ela começa a ter depois que ela começa a se relacionar com ele. Consequentemente, ela passa a gostar também do gadista, não tem problema. Quem tá pagando a conta é ele, então eu acho que a guerreira pode até desenvolver um sentimento até de consideração pelo gadista, claro, enquanto o dinheiro estiver caindo. Você viu que a antiga namorada, a partir do momento que tomou o ghost do Batista, já foi na justiça pedir a parte dela em dinheiro, e tudo isso porque as guerreiras não se apaixonam pelo gadista em si, mas sim pelo que ele pode proporcionar a elas. E o amado nessa história toda? Será que ele é um inocente que não aprendeu essa dura lição do outro relacionamento e já engatou outro romance com essa guerreira 50 anos mais jovem? Com mais de 70 anos, não conseguiu perceber que existe um padrão que essas guerreiras muito mais jovens que ele se aproximam dele provavelmente por interesse? Eu acho que ele percebeu. Não sei se ele fez contrato de namoro com essa madame aí, provavelmente não, porque o gadista deve ser daquele a moda antiga e de certa maneira ele acaba se convencendo que a guerreira gosta dele e não é interesse coisíssima nenhuma, e o cara paga pra ver, porque esse relacionamento é a base de interesse. O amado Batista também tem interesse na guerreira. Por que que ao invés de se relacionar com uma jovem atraente, ele não se relaciona com uma tia Neide com boas condições financeiras e que esteja na mesma faixa etária dele? Porque aí não dá, né, senhores? Nem mesmo o gadista no alto dos seus 73 anos consegue apreciar as qualidades de uma guerreira já com uma certa maturidade. O que o gadista quer mesmo é se relacionar com uma jovem atraente, mesmo sabendo que provavelmente é por interesse,
porque eu acho que pra ele é mais vantajoso. E não só pra ele, eu acho que muitos homens, se tivessem na mesma posição, faria a mesma coisa. Eu mesmo, por exemplo, tenho que confessar que se eu tivesse boas condições financeiras, também não veria problema nenhum em me relacionar com guerreiras que sejam atraentes, porém interesseiras, mas antes eu ia me prevenir pra não ter o mesmo prejuízo que o amado teve, porque uma coisa é certa, nenhum relacionamento dura pra sempre. Uma hora vai acabar. O gadista, por ter boas condições financeiras, tem uma vasta opção de ficar com a guerreira que ele quiser. Existem muitas jovens atraentes que gostariam de ter um relacionamento com ele, mesmo ele colocando essa barreira aí do contrato de namoro, e se ele propor isso pra alguma namorada e ela não quiser aceitar, é ghost. Procura outra, com certeza ele não vai ter dificuldade em achar. E vendo essa história, não tem como deixar de fazer uma certa comparação. Por que é comum homens mais velhos com boas condições financeiras se relacionar com jovens atraentes de baixa renda? Já o contrário nem sempre acontece. É difícil você ver uma tia Neide com boas condições financeiras se relacionando com homens bem mais jovens. Eu acho que de certa forma isso acontece porque as donzelas são bem mais materialistas que os homens. Os caras estão interessados em quê, senhores? Eles estão interessados no corpício da guerreira, né? Não querendo ser deselegante e tudo, mas essa é a dura realidade. Uma digníssima que já tem uma certa maturidade e já teve as mudanças no seu corpo devido ao tempo, que é uma coisa natural do ser humano, ela vai continuar tendo as suas qualidades, só que para grande parte dos homens que tem a opção de ficar com outras mais jovens, ele vai preferir essa jovem e a tia Neide que se exploda, ela com as qualidades dela pra lá, porque se não for atraente é amiga. Já o contrário não acontece com tanta facilidade, justamente por causa que os homens têm essa necessidade de sentir atração física pela pessoa. Por isso que uma tia Neide, mesmo que ela tenha boas condições financeiras, o máximo que ela vai conseguir com homens bem mais jovens do que ela é tomar o famigerado macetada e ghost. E vendo como funciona essa dinâmica, eu mesmo já falei isso em diversos vídeos, que o meu vai ao maior vazio que eu tenho é ser um cara que não tem uma aparência padrão e também ainda não tenho boas condições financeiras, e com isso eu não consigo me relacionar com as guerreiras que eu sinto atração. Só que pras madames, eu acho que essa dinâmica é até um pouco mais difícil. A janela de oportunidade que elas têm de conseguir se relacionar com um homem de qualidade é bem mais curta do que a do homem, porque se o critério do homem para se relacionar com uma guerreira, o principal é a aparência, conforme o derretimento o negócio vai ficando mais difícil. Essa jovem namorada do gadista mesmo só teve a oportunidade de ter um relacionamento com ele porque ela nasceu 50 anos depois dele. Então pra nós que somos homens, eu mesmo já tô chegando ali na faixa dos 40, se de repente você tá solteiro agora e não encontrou o amor verdadeiro, não há motivos pra preocupação. De repente o amor da nossa vida nem nasceu ainda. Mas é claro que eu não acredito nesse negócio de amor verdadeiro. Como eu falei, é tudo uma questão de interesse, e como eu acho que muitas guerreiras são mais materialistas que os homens, pra elas o mais importante é a questão do homem poder prover uma vida confortável do que de repente ele ser um cara muito gato e atraente. Mas claro que isso também tem uma certa importância. Por exemplo, no caso do amado, por mais que ele seja multimilionário, seja gente boa e tudo, mas você acha que a hora que a namorada dele vê um cara muito, mas muito gato, um cara sem camisa, trincado, o Giga Shed das galáxias, você acha que ela não vai sentir pelo menos uma vontade de trair o gadista? E pra mim, quando a pessoa sente vontade de trair, isso significa que ela já traiu. Pelo menos mentalmente, ela vai se imaginar ali de joelhos pro Giga Shed, fazendo aquilo que ela já não consegue mais fazer com o gadista. Como eu falei que as guerreiras têm aquelas mudanças no corpo em decorrência da idade, quando elas vão virando a tia Neide, os homens também, né, senhores? Essa é a dura lei da natureza. Por mais que o gadista tenha os seus encantos, mas a questão da chapeleta deve ser uma mochiba. E por mais que ele tenha dinheiro aí pra suplementar, tomar o Tadala direto na veia, se for o caso, não é a mesma coisa. Não tem como você comparar um senhor de mais de 70 anos com o Giga Shed de 20. E a gente pode até se perguntar, bom, mas se o gadista já não consegue mais estufar a veia do pescoço como nos velhos tempos, pra que ficar namorando com essas jovens senhoras aí? Eu diria o seguinte, o Batista tá velho, mas não tá morto, né? Alguma coisa ele consegue fazer ainda. E tem outra, o cara não precisa esbagaçar a guerreira todo dia, mas ele quer pelo menos sentir o cheiro, ele quer pelo menos ver, né, senhores? Ou até mesmo dar uma apalpada. Qualquer coisa é melhor do que nada. Eu acho que esse negócio de você se relacionar com uma jovem atraente, ruim não é, né? A única coisa que estraga é esse negócio de ter que pagar pensão depois. Tem a questão do contrato que o cara pode fazer pra se prevenir. Eu já ouvi muita gente falando que o contrato pode ser facilmente quebrado no futuro, se de repente o namoro não der certo, a madame consegue a parte dela em dinheiro mesmo com o contrato assinado e tudo. Mas eu acho também que se fosse assim, ninguém bateria a virilha hoje em dia, senhores. E eu posso garantir com tranquilidade que enquanto a gente tá conversando aqui, milhares de pessoas
pessoas estão entortando a veia do pescoço e nada de ruim acontece depois disso. Se fosse assim, ninguém ia mais bater a virilha. Creio que é tudo uma questão do cara escolher um bom advogado e uma interesseira que não seja muito vingativa. Mas será que Amado tomou esses cuidados na hora de se relacionar com essa guerreira aí, senhores? Talvez nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que o Amado tá certo em se relacionar apenas com senhoras que sejam 50 anos mais jovens do que ele? Eu acho que o único erro do Amado é amar demais, porém eu acho que a gadice tá atrapalhando um pouco. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E o mais importante, rapazes, ative a sinetinha das notificações, dessa forma eu seria eternamente grato, isso ajuda imensamente o canal a crescer. Considere também um dia juntar-se àquele que já foi considerado um dos maiores avaliadores de VSM do Bostil, que é Junior fucking Chadney, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackinha da Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo que você assista a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!